Cara, não dá para acreditar nisso. Eu entreguei a prova e falei assim, gente, a prova continua virando a folha. Lembrei várias vezes na sala. E aí o indivíduo me entrega a prova sem nada do outro lado. Aí quando eu fui conversar com ele, eu não vi. Gente, esses TDAH desatento. Olá, eu sou Regis Marte da Naturalmente. Eu sou especialista em TDAH, também formado em neurociência da aprendizagem e neuropsicopedagogia. E hoje nós estamos continuando essa nossa aventura descobrindo o TDAH. Já falamos do TDAH impulsivo, do TDAH hiperativo e agora estamos falando do TDAH desatento. Esse é o mais legal de se falar, porque, gente, de vez em quando dá vontade de rir, sabe? Por exemplo, eu tenho um amigo TDAH que foi para o banco, né? Saiu de carro, foi lá no banco, resolveu as coisas que tinha que resolver. Isso faz um tempinho atrás, quando o banco era aquela coisa lotada, sabe? Tinha aquelas filas enormes. Tava lá no banco, resolveu, terminou de resolver, voltou para casa, almoçou, tudo direitinho. Aí quando foi, cadê meu carro? Não achava o carro e perguntou para a mulher, cadê meu carro? E desesperado atrás do carro. Gente, roubaram o carro, entraram aqui em casa, roubaram o carro. Ligou para a polícia, fez BO. No final do dia a polícia falou assim, ei fulano, você não foi de carro pro banco não? Gente, é engraçado, só que é o seguinte, triste ao mesmo tempo. Não aquela tristeza assim de, ai, é aquela tristeza assim meio, era só ter se ligado. É um pequeno detalhe. E é isso que deixa a galera desatenta, a galera do TDAH, chateada e às vezes com estima baixa, porque perdeu um detalhezinho que fez diferença num todo. Então, professor, você precisa aprender a chamar a atenção dele seguidamente. E aí, dica assim, bem de boa. Combina alguns códigos do tipo, passou perto dele, estala o dedo, sabe? Ou no meio assim, tá explicando, bate palma, né? Porque ele vai se ligar, caramba, eu tô disperso de novo, preciso voltar. Porque se você conseguir fazer com que seu aluno com TDAH mantenha a atenção, esteja focado, ele vai responder de uma maneira incrível, porque naturalmente quem tem TDAH é super criativo, então vai começar a aprender, vai entender, e se você pedir para ele explicar o que entendeu, cara, você vai ver que ele vai arrebentar nos exemplos. Mas para isso precisa ter essa paciência. Então, professor, se liga aí, por que que eles são assim? Bom, gente, já comentei no primeiro vídeo aqui, aliás, você já se inscreveu no nosso canal da Naturalmente? Já curtiu, já compartilhou, chamou outros colegas, professores, amigos, familiares, a galera que tem TDAH para seguir essas dicas? Precisa, faça isso agora, urgente, clica lá, apoia a gente. Mas vamos lá, gente, por que que essa galera faz isso? Eu já expliquei no primeiro vídeo sobre o TDAH que essa galera não tem problema de atenção. Existe, na verdade, uma dificuldade em chamar o TDAH de TDAH, porque eles não têm déficit de atenção, eles têm excesso de atenção. Por exemplo, um TDAH aqui gravando estaria prestando atenção em tudo que está aqui dentro do meu cenário. E se passasse alguma coisa lá fora, olharia para lá. E daqui a pouco olhando para baixo, tipo assim, eu vi a capa do livro Intervenção para o TDAH, eu esqueci de fazer isso aqui do livro. Abrindo o livro, nossa, eu lembrei de um livro que eu li. Sabe, existe a dificuldade de manter-se focado. E eles prestam atenção em tudo, então tá totalmente disperso. E a nossa memória de longa duração precisa, para que ela se consolide, para que ela armazene uma nova informação, ela precisa reter focadamente o assunto, o objetivo por um tempo na mente. Mas essa desatenção faz com que não fique por tempo suficiente e ele acaba esquecendo. E por vezes ele acaba não entendendo. E é por isso que é extremamente infeliz dizer, TDAH é burro, TDAH não consegue. Não, a dificuldade dele é criar o foco. Então, professor, pais, muito mais do que professores, precisam ajudar a criança a desenvolver o foco.
Quer ver uma coisa interessante que eu já fiz? Escrever por 15 minutos. Diminui várias questões de pensamento hiperativo, pensamento depressivo, ansioso e tal. É bom para todo mundo. E para quem tem TDAH, começa a desenvolver a habilidade de permanecer focado por aquele tempo escrevendo. É lógico que eu estou falando aqui uma dica mais para alguém aí com 14 anos para cima, 12 anos e tal. Uma criança pequena que está aprendendo a escrever, não vai funcionar isso aqui, tá? Então, assim, essa questão dele é muito importante. Professor, pai, e você que tem TDAH, entenda, o seu problema de não terminar alguma coisa, de não ir até o final, passa pelo fato de que você não está focado, e sim prestando atenção em tudo. No meu livro, na página 62, eu dou um exemplo bem interessante aqui, que é de uma criança que recebeu de presente uma agenda, sabe? Imagina o primeiro dia de aula lá, o seu filho, a sua filha tá com todos os livros ali, a mochila, e lápis, e canetinha e tal, e aí você entrega a agenda da escola, nossa, que legal, toda aquela euforia, né? Tô voltando pra escola, ou não. Não, tô voltando pra escola. E aí assim, ó, coloca teu nome em tudo. Aí entrega a agenda pra pessoa. Aí a pessoa começa a escrever o nome. Regis Marte. Aí, poxa, é mesmo. Minha mãe é Veig e meu pai Marte. Né? Eles vieram lá do sul, né? Eu moro no sul do país, nasci lá. O pessoal atravessou o mar, né, pra chegar até aqui. Cara, muito tempo atrás os barcos eram menores. Será que eles viram peixes grandes? Será que passaram por baleias? Será que teve barco que afundou? E se fizesse mergulho para ver? Será que esses barcos estão cheios de corais? Corais, nossa, coral, eu gosto de coral. Música coral, né? Canto coral, é tão legal. Você tá vendo para onde que vai indo quando você não fica focado? E aí existe a possibilidade do aluno estar fazendo uma avaliação, e aí ele está lendo um texto muito grande, nós já falamos sobre textos grandes, e ele no meio do texto, cara, como é que foi que começou mesmo essa história? Tem que voltar a ler. E aí cansa, qualquer pessoa cansa. Então, professor, não precisa dar masticadinho, não é essa a questão. Precisa ser mais objetivo e cheio de prática. Precisa criar processos criativos, sabe? Fazer com que o aluno entenda de forma criativa o que está acontecendo, sabe? É igual aquela história de física, né? Vamos fazer um cálculo aí de uma velocidade média, aí o cara faz um cálculo, sair de tal cidade para tal cidade, levei tanto tempo nessa distância, qual a velocidade média? Cara, isso é tão abstrato, isso é difícil para qualquer um de cara imaginar, porque você não vai a exato 80 km por hora, tem curvas, tem quebra-mola, tem radar, tem sabe? Aí você começa a abrir a mente do teu aluno a pensar a partir de coisas concretas, reais, do dia a dia. Quanto tempo eu levo? Cara, você sabe o que é uma velocidade variável em relação a uma velocidade constante? Um avião consegue estabelecer velocidade constante? Qual que é a importância da velocidade constante? Se você começar a trabalhar o assunto por aí, e aí depois fazer as contas sem fórmulas, que é um mundo abstrato de um foco muito intenso, aí a coisa pode funcionar. Eu lembro de um exemplo que eu vi de um colega de trabalho atendendo alguém com TDAH. Olha que loucura, gente. Essa pessoa, ela foi indicada com uma certa urgência a ser atendido por um profissional especialista em TDAH. Por quê? Porque ela estava trabalhando já 18 horas e aí não saiu para nada, deu uma hipoglicemia, desmaiou e tudo mais. Foi esse um caso punk, né? E aí, conversando, o cara disse assim, pois é mesmo, eu tenho TDAH, não sei o que lá, blá, blá. Aí a gente pensa, né, tá cheio de dificuldade, né? Qual que era a dificuldade desse TDAH? É sair do foco, ou do tal hiperfoco. Nós vamos fazer uma live só sobre hiperfoco, tá? Mas ele era focado em quê? Em números. Ele adorava reconhecer padrões e, assim, dava uma alegria no cara de reconhecer,
de montado o padrão, qualquer informação diferente daqueles números, assim, uau, aqui tá diferente aqui e tal, tudo mais. Então assim, tem gente louca para isso, né? Eu não consigo entender como é que gosta tanto de número, mas esse cara ficava lá hiperfocando, né, em cima disso. Final das contas, milionário. O que ele fazia? Análise de investimento em bolsa. Porque ele ficava olhando ali os padrões, os números, aquilo dava uma alegria e ele hiperfocava tanto que passava o dia, esquecia até de necessidades básicas, tá? Então assim, essa questão é extremamente importante, professor. Não dá para hiperfocar em tudo, mas dá para ir focando. E a gente começa devagarzinho, vamos começar com treino de foco aí, 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, entendeu? Ou seja, extremamente importante para que o seu aluno com TDAH, que tem desatenção no laudo dele, é extremamente importante você entender que ele precisa ser chamado a atenção, ser chamado de volta. Não é errado dizer que um TDAH vive no mundo da lua, porque ele vai seguindo os pensamentos e ele sai de sala de aula. Beleza? Então isso aí, professor. Não se esqueça de que existem algumas dicas básicas importantes. Eu vou dar 4. Delas é rapidinho, é uma regra que vale para tudo, tá? Para todos os sintomas de TDAH. Paciência, não grite e não castigue. Paciência, não grite e não castigue. Isso não funciona. Vou tirar do recreio, não faz isso. Outra coisa, uma dica importante. Professor, acompanhe o seu aluno. Tá? O que acontece, principalmente em situações mais envolvendo a exatas, que é o mais comum, mas isso é em todas as matérias, enfim. O aluno ele não entendeu direito, aí ele levantou a mão, você explicou de novo. Aí ele levantou a mão de novo, você explicou de novo. E ele não entendeu, ele tá com vergonha de levantar a mão uma terceira vez. A turma vai olhar, meu, né, qual que é o teu problema? Então ele fica quieto, mas ele não entendeu. Isso é uma questão simples de autoestima, né, gente? Vamos lá. E aí você passou a atividade no quadro, ou entregou uma folha com atividade. Ele continua não entendendo. Ele respondeu errado. Aí você vem, perde a paciência. Pô, te dei 3 exemplos aqui, você respondeu errado. O que ele vai fazer na próxima? Ele vai aproveitar que você vai estar olhando todos os cadernos de todo mundo, né, conferindo, e vai deixar você olhar assim bem rapidinho e já vai fazer de conta que está escrevendo. Entendeu? Porque se deixar em branco, você vai pegar no pé. Então, ele pelo menos escrevendo qualquer coisa, você não vai pegar no pé dele. Então, professor, tem que acompanhar. E não é, olha as 3 bases, né? Paciência, não grite e não castigue. Entendeu? Ouviu? Percebi que você não entendeu. Vamos tirar um tempo depois da aula. Deixa eu te indicar um outro vídeo que tem no YouTube que é muito massa, fala de outro jeito aquilo que eu estou te ensinando. Cara, dê ferramentas, professor. E uma coisa importante, você ensinou seu aluno TDAH, você ensinou toda a sua sala. Eu estou repetindo isso em todos os vídeos, porque essa é a máxima. Você não precisa perder, entre aspas, perder seu tempo fazendo planejamento exclusivo para TDAH. Não faça o planejamento para ele, que toda a turma vai ser beneficiada. Entendeu? Não tem mal nenhum você explicar 3, 4 vezes. Entendeu? Tem mal é não aprender. E aí a gente que é professor, a gente sabe, né? Se tem problema na base, o próximo degrau já fica em falso, o segundo degrau, o terceiro, assim por diante, o prédio está cada vez mais em falso. Então assim, tenha paciência e ensine do começo com calma. Beleza, pessoal? É isso aqui. Nós temos mais 2 vídeos falando sobre essa situação do desatento, tá? Compartilha, siga, adquira nosso livro Intervenção para o TDAH. Ligue pra gente conversar, para ir até a sua escola, fazer um workshop. Enfim, vamos ampliar esses conhecimentos sobre TDAH para que todo mundo aí tenha uma vida mais leve, mais tranquila e mais legal. Beleza? Um abraço e um beijo.